Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa manhã, que seja um dia cheio da presença do Senhor, que Ele venha mesmo sobre as nossas vidas, falando ao nosso coração, ministrando na nossa mente, trazendo a Tua presença, a Tua calmaria, a Tua paz que excede todo entendimento. Bom dia, Tânia! Bom dia, pessoal! Que bom estar aqui mais uma manhã com vocês. Esse é o melhor dia das nossas vidas, gente, porque é o dia que o Senhor nos entregou. Quantas vezes a gente fica se preocupando, né, com tantas coisas. Ai, o que aconteceu ontem, o problema de ontem, como foi meu dia ontem, nada deu certo, eu fracassei, eu procrastinei e a gente já entra nessa pilha, né? Ou então a gente já fica se preocupando com o dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Como que eu vou fazer? Então basta a cada dia o seu próprio mal. Que nessa manhã a gente coloque a nossa atenção naquilo que verdadeiramente importe. Que a gente perceba, não somente perceba, mas a gente viva isso. Senhor, hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia que o Senhor nos entregou, né? Tem presente maior do que a vida que o Senhor nos dá, e Ele nos dá fôlego de vida, vida em abundância. Eu sempre gosto de pensar nisso, de meditar nessa palavra. O Senhor não me entrega mais ou menos de vida. O Senhor me entrega vida renovada e vida em abundância. Às vezes a gente foca muito no deserto, a gente foca muito nas dores, mas a gente esquece de todo o resto, né? A gente esquece que além das dores, além das dificuldades, além do deserto, o Senhor nos entrega vida em abundância. E justamente por isso eu queria começar lendo o Salmo 143. Eu gosto muito de começar sempre lendo um salmo. Todo momento de devocional eu sempre começo ou com um salmo ou com um provérbio. Então hoje eu amanheci lendo o Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me no chão. Ele me faz morar nas trevas como os que muitos já morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Uma das coisas mais lindas que eu acho nesse salmo é esse versículo aqui. O que Davi está falando? Ele falou: Senhor, a minha alma está em pânico. O meu coração está em pânico, eu estou apavorado, as pessoas estão me perseguindo, eu estou me sentindo sozinho. Mas, Senhor, nesses momentos que vem essa angústia, que vem esses medos, eu logo começo a meditar em tudo que o Senhor já fez, em todas as tuas obras. Então, olha que lindo, né? O que Davi está nos trazendo aqui, que presente. O que a gente tem que fazer nos tempos de angústia? Focar só na angústia? Focar só no problema? Não. Focar nas obras do Senhor. Focar em tudo que Ele já te entregou. Focar em tudo que Ele já fez com você. Às vezes algo está acontecendo na nossa vida e a gente só tem olhos para aquilo, para aquele momento. E o Senhor quer ampliar a nossa visão. Então o Davi está falando: Senhor, meu coração está em pânico, mas eu medito, recordo dos tempos antigos, medito das tuas obras e o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede de ti. Apresenta-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça. Tira-me desta angústia e no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Amém. Que coisa mais linda esse salmo, né? Por que eu gosto tanto dos salmos? E já entrando um pouquinho na leitura de hoje, contextualizando, eu gosto muito de salmos porque eu vejo Jesus em cada um deles. Um Jesus simples, um Jesus de fácil acesso, um Jesus acessível para todo mundo, um Jesus que entra onde a religião não entra, um Jesus que escuta o que as pessoas não escutam, um Jesus que escuta o clamor, que escuta o choro, que ouve sorrisos, que te abraça, né? É assim que eu vejo Jesus, um Jesus simples. Ontem a palavra foi sobre amor, porque acima de todas as coisas, ame. E muitas pessoas repreendem, né? Ai, mas o evangelho não é só sobre o amor. Mas a gente está lendo aqui que é. A base de todas as coisas é o amor. Não é porque tem o amor, não é porque Jesus é amor que não exista justiça. Não é porque Jesus é amor que não exista obediência. Porque quando a gente entende o verdadeiro amor, a gente entende o verdadeiro cuidado, né? Quando a gente entende o verdadeiro amor, a gente entende os nãos. A gente entende a proteção que ele tem com a nossa vida. E eu gosto tanto dos salmos porque são palavras do nosso coração. Do coração de Davi para o coração do Senhor. Do nosso coração para o coração do Senhor. Não são palavras difíceis, não são palavras agressivas, são palavras que fluem do coração. Senhor, minha alma se angustia. Senhor, meu coração chora. Senhor, eu me sinto sozinho. A gente vê aqui um servo do Senhor sendo vulnerável. E o Senhor espera isso da gente. Que sejamos vulneráveis para Ele. Então, eu gosto muito de ler e de entender que esse é o Jesus que é acessível, que está ali nos ouvindo. A oração mais sincera de todas, às vezes não é aquela com palavras bonitas, não é aquela oração mais longa, mas é aquela oração às vezes que são só de lágrimas, sabe? Que você só tá ali, presente, você não sabe o que falar, mas você tá ali. Um coração disponível. Um coração disponível. Então a gente precisa se relembrar todos os dias desse amor, de quem é esse Deus. Para o que Ele nos chama? Para sermos mansos e humildes de coração. Dessa forma, quando a gente é manso e humilde de coração, a gente consegue amar como o Senhor ama. Porque a gente não se vangloria, a gente não se coloca acima de ninguém, a gente não se acha mais espiritualizado que ninguém. Afinal de contas, nós não somos. Você pode saber a Bíblia inteira, né, de cor. Mas o que vale mesmo é o que sai de você. O que vale mesmo são as suas intenções, as suas reações, a forma como você trata, a forma como você cuida, a forma como você é paciente, inclusive com Jesus. Então, esses salmos, ele é maravilhoso, né? E mostra muito como a gente deve agir com Deus. Quando vier uma tristeza, quando vier um momento difícil, não foca só no momento difícil. Eu sei que parece muito difícil, eu sei, porque o momento difícil nos cega, né? Então você só enxerga naquele ponto de vista. E é isso que o Senhor quer fazer, ampliar, para que a gente olhe para todos os lados, para que a gente veja o mundo como Ele vê, para que a gente se veja como Ele nos vê, com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de cuidado. Amém? E aí ontem, né, nós entramos no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios e hoje nós vamos entrar no capítulo 14. E o capítulo 14, no capítulo 12, não sei se vocês lembram que a gente falou dos dons espirituais. Vamos só contextualizar o tempo daquela, né?
o momento que está acontecendo aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que estava passando por problemas. Lembra de visões? Eu sempre contextualizo, porque é isso. Às vezes a gente não entende certas coisas na Bíblia porque a gente não contextualiza. Uma igreja que estava passando por divisões, por inveja, por idolatria, por tantas coisas. E o apóstolo Paulo o tempo inteiro estava mostrando para eles o que estava afastando eles do Senhor, né? E aí, no capítulo 12, ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Todos nós que recebemos o Espírito Santo, recebemos pelo menos um dom. E aí ele falou vários dons, né? Vários dons, o dom de língua, o dom de profecia, o dom da sabedoria, o dom do discernimento. Falou vários dons. No capítulo 13, ele entrou falando sobre o amor. Ele falou, olha, você pode ter todos os dons do Espírito, todos, mas se você não tiver o amor, de nada valerá, porque as intenções do seu coração estarão erradas. Então, uma das coisas que o Senhor me confrontou muito nessa palavra, inclusive na que a gente vai entrar hoje, é que, sim, a gente deve orar e pedir para Deus para que a gente viva o sobrenatural dele, né? Para que a gente viva o sobrenatural dele. O Senhor sempre fala, pede, né? Ele quer fazer o agir dele, o mover dele. Ele quer que a gente viva no sobrenatural, para que a gente conheça as obras dele, conheça do que ele é capaz. Mas não é só isso. Porque tudo que o Senhor nos entrega não é para nosso uso próprio. Tudo que o Senhor nos entrega não é para que a nossa vida seja boa o suficiente e se baste em nós mesmos. Não. Tudo que o Senhor nos entrega é para que a gente transborde. Gente, perdão. Tocou o telefone aqui. Tudo que o Senhor nos entrega é para que a gente transborde para outras pessoas. Por isso ele fala do amor. Porque o amor mostra as nossas intenções. O amor mostra o nosso cuidado com as outras pessoas. E aí aqui no capítulo 14, ele entra falando sobre os dons. Os dons de profecia e os dons de línguas, né? De falar em línguas. Que geralmente são os dons que as pessoas mais buscam. A pessoa recebe o Espírito Santo e fala, eu quero falar em línguas. Porque ela acha que aquilo vai fazer dela uma pessoa mais espiritualizada do que as outras. E o apóstolo Paulo vai mostrar que não é bem assim. E a gente tem que entender o contexto daquela época, né? Daquela igreja. Que aquela igreja vivia muito por religiosidade. Eles viviam muito pelas obras. Então, às vezes, o intuito do coração deles nem era bom. Eles estavam se dividindo, eles estavam invejando, eles estavam se vangloriando pelos dons que eles tinham. E aí o apóstolo Paulo estava alertando eles sobre isso, sobre os dons que nós recebemos que não é pra gente, é pra passar para outras pessoas, é pra ajudar outras pessoas. Mas não faz isso de você uma pessoa mais espiritualizada, né? Até porque, gente, eu percebo uma coisa. Tem vezes que você vai orar e que você vai sentir o sobrenatural de Deus? Tem vezes que você vai orar, que você vai tremer, que você vai chorar, que o Senhor vai te dar dons, que você vai viver o sobrenatural dele. E é maravilhoso. Clama mesmo por isso. Se você nunca teve essa experiência, peça a Deus que você tenha, porque é maravilhoso. Mas a gente não pode se bastar nisso. Como crentes, como cristãos maduros, a gente precisa se bastar na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não ouve, mesmo quando a gente não consegue falar. Isso é fé. E eu percebo que muitas pessoas, elas andam atrás apenas de profecias. Vai andando de uma igreja a outra, vai indo atrás de uma outra pessoa. Aquela pessoa tem um dom específico, aquela vai falar o que eu preciso ouvir, aquela vai revelar o meu futuro, aquela vai não sei o que. Busca Deus como se fosse um gênio da lâmpada. E não é isso que Ele quer da gente. Pelo contrário, Ele quer que você dê mais do que você recebe. Então, se você recebe o dom,
Não é para ficar em você, não é para você, é para outras pessoas. Mas a gente não pode se mover apenas por dons espirituais. A gente não pode se mover apenas por profecias. A gente não pode se mover apenas pelo que a gente sente. Afinal de contas, o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aí ele começa o capítulo 14 falando: sigam o caminho do amor. Então ele começa, né? Já lembrando do amor. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eu vou explicar o porquê que ele está falando isso. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica igreja. E, gente, quem profetiza, aqui que ele está falando de profecias, não é revelação só das coisas, né? Porque às vezes a gente acha que profecia é só revelação do que vai acontecer, do seu futuro, aquela coisa. E não. Profecias também é você estar ali, você falando a palavra, você dando testemunhos, né? Você profetizando o que o Senhor já disse, que está na palavra, né? Então ele falou, olha, se você tiver que buscar um dom, busque o dom da profecia para você ajudar outras pessoas. Se for, né, sabe aquele momento que você fala assim, Senhor, eu preciso levar a palavra para alguém. Aquela pessoa está muito angustiada, a pessoa está passando por um momento muito difícil. Então, o que você pede? Uma profecia, Senhor, me capacita. Espírito Santo, usa minha boca, usa minha vida, para que não sejam as minhas palavras, para que as tuas palavras cheguem àquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo está falando essa profecia, para que você edifique a vida de outras pessoas através da palavra de Deus. E o que aquela igreja estava fazendo era muito o quê? Buscando dons para si mesmo. Então, muitas pessoas ainda vivem, nossa, eu quero o dom de falar em línguas. Mas o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, o dom de falar em línguas é para você. Quem que você vai estar edificando? A não ser que a pessoa tenha o dom da revelação, que entenda. Caso contrário, vai estar ajudando a quem? Né? Quem vai estar ajudando a quem? Tem um pastor, que eu não me lembro quem é agora, mas que ele fala que o dom de línguas, ele é uma oração, é um dom de oração, né? Aquela oração do Espírito. E é uma bênção, né? Glória a Deus, a gente deve buscar mesmo. Mas não para expor para as outras pessoas, nossa, eu tenho esse dom. Nossa, aí sai. Não, é entre você e o Espírito Santo. E aí ele continua. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Tá vendo o que ele tá falando? Ele tá falando, olha, eu preciso ser claro com vocês. Por isso que eu comecei falando sobre quem Jesus é. Por isso que a gente precisa focar em Jesus. E às vezes as pessoas focam na doutrina, na religião. E a gente precisa focar em Jesus. Porque Jesus é simples, gente. Jesus é simples. Jesus não fazia distinção de pessoas. Jesus não chegava e falava palavras difíceis, usava termos difíceis, termos que as pessoas não entendiam. Não. Ele era acessível. Ele chegava a qualquer pessoa. Inclusive, Jesus entrava onde a religião não entrava. Os fariseus, que eram religiosos naquela época, que se mostravam ser super espiritualizados,
Eles se sentiam o quê? Melhor que os outros. E o que eles começavam a fazer? Julgar a Jesus. Julgar a Jesus. Viviam as leis, mas não viviam a palavra de Deus. Mas não viviam na unção do Senhor. Então a gente tem que buscar isso. Entender quem Jesus é, né? Quem Jesus é. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Né? O que está sendo dito. Então, olha isso. Glória a Deus pelo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha como mostra que o evangelho é um evangelho claro. Existem palavras, entendimentos que são mais difíceis? Claro, era uma época diferente, né? Era uma época diferente. Mas a gente tem que entender que a base do evangelho, ela é para que todos compreendam, para que cheguem a todas as pessoas. Então eu sempre falo isso e o Espírito Santo sempre falou muito comigo. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tô pronta para passar a palavra para ninguém. Não, eu não tô pronta para falar de Jesus para ninguém, porque eu não sou tão conhecedora da Bíblia assim. Eu não sou tão conhecedora da palavra assim. E muito vale as palavras sinceras, gente, do que palavras bonitas apenas. Do que palavras bonitas. Palavras bonitas que às vezes não trazem entendimento. Então, que a gente aprenda a ser humilde de coração, simples e humilde de coração, para que todas as pessoas compreendam essa mensagem. E aí ele continua, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Por isso que eu sempre falo aqui que o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de como levar o evangelho para todos os lugares, porque ele sabia como entrar em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu ouvi uma pastora contando um testemunho maravilhoso, que uma vez o Espírito Santo disse para ela que ela deveria ir ao prostíbulo, pregar lá, pregar assim, conviver com aquelas mulheres, entender aquelas mulheres, levar a palavra de Deus para aquele lugar. Quantas pessoas devem ter julgado, gente? E ela mesma falou, como assim, Senhor? Como que eu vou entrar naquele lugar? Como que eu vou entrar naquele lugar? Tantas pessoas, né, gente, que fazem trabalhos bonitos em penitenciárias, em tantos lugares que às vezes as pessoas apenas julgam, mas ninguém quer ir dar uma palavra. E aí ela falou que quando ela entrou naquele lugar, e ninguém entendia o que uma pastora estava fazendo ali, né? E aí ela começou a ministrar no coração daquelas meninas. De forma simples, humilde, de coração, como Jesus. Foi a pastora Viviane Martinelli, isso mesmo. E ela via as mulheres chorando no colo dela. Tantas mulheres foram transformadas, eu tenho certeza. Tantas mulheres foram transformadas. Então, a gente não pode se bastar, sabe? Se bastar. Se Deus te envia para um lugar, vai. Tem um direcionamento. Às vezes a pessoa, você fala assim, eu não sei muito, mas às vezes a pessoa nem sabe quem é Jesus. Às vezes a pessoa nem conhece a Deus. Nem conhece a Deus. Sabe por quê? Porque ela nunca foi amada. Porque a pessoa nunca foi cuidada. A pessoa nunca foi protegida. A pessoa nunca teve um pai.
Então, a pessoa vai chegar pra ela e vai falar assim, você tem um pai? Ela falou, não tenho. Ele não me protegeu, ele não me amou, ele não me cuidou, né? E aí, você vai apresentando quem é esse pai. Você vai apresentando quem Deus é. E como que você faz isso? Por amor. Ontem a gente leu, o amor tudo suporta. Nós somos difíceis, gente. Nós somos pecadores. E mesmo assim, Deus vai, Deus nos ama, Deus nos perdoa. Quem nós achamos que nós somos para não perdoar as outras pessoas? Para não levar o amor de Deus para as outras pessoas? Quem nós achamos? Será que a gente acha que a gente é melhor que alguém? Né? Então, que a gente leve mais essas pessoas, né? Leve mais esse exemplo de Jesus, de que ele vá a todos os lugares, né? Que não existem pessoas improváveis para o Senhor. Deus ama os mais improváveis, aquela pessoa que todo mundo fala, essa pessoa não tem jeito. Ele vai lá e faz a obra e mostra, tem jeito. Com a minha graça tem jeito, né? Sem dúvidas, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos, olha esse versículo, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, quantas vezes, né, a gente vê o agir de Deus sobre a vida de uma pessoa, a gente fica se comparando, a gente fala, nossa, aquela pessoa ela é tão cheia do Senhor, ela é tão espiritualizada, ela fala em língua, ela faz não sei o quê, e ela faz mais não sei o quê, e ela faz não sei o quê. E aí você já fica se diminuindo, né? Você fica se diminuindo, você fica ansiosa, você fala, nossa, eu tô muito fria, eu tô muito distante disso. E não, aqui ele tá deixando bem claro, não andem ansiosos por apenas terem dons, mas para edificarem. E a gente não pode esquecer que existem vários dons, por exemplo, a sabedoria é um dom. Então, quantas pessoas têm uma sabedoria só dela? Quantas pessoas têm uma sabedoria ao falar, ao ouvir? Quantas pessoas têm a sabedoria têm o dom do discernimento? Quantas pessoas têm o dom do discernimento? Quantas pessoas têm frutos maravilhosos do Espírito? A amabilidade, a paciência. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa é capaz de amar tanto? Porque é o Espírito Santo que ama por ela, através dela. Como que essa pessoa pode ser tão paciente? Fruto do Espírito Santo. Como essa pessoa pode ser tão mansa ao falar, mesmo quando todas as coisas parecem que estão desmoronando da cabeça dela? Fruto do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa focar muito nessas coisas que o Senhor tem nos entregue. É claro, peça experiências com o Senhor. É válido, mas não se sinta diminuído, não se sinta menos espiritualizado por você não ter recebido esse dom, por você ainda não ter recebido esse dom, né? E aí ele continua, por isso quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar, pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, quando a gente está ministrando para alguém a palavra, a gente precisa trazer o entendimento para a pessoa, porque senão o que vai adiantar? O que vai adiantar? Igual uma pessoa chegar para mim, ela falar alemão e começar a trazer uma profecia para mim em alemão e não tem ninguém para traduzir e eu não tenho o dom daquele entendimento. Ele falou, a palavra vai ser jogada ao ar.
porque eu não vou estar entendendo. Então busquem o entendimento da palavra. O conhecimento liberta. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? É até perigoso, né? A pessoa está falando uma língua com você e você está falando amém para tudo. Você não sabe o que a pessoa está falando. Está falando amém. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, o que ele está falando? Olha, às vezes você pode fazer uma pregação de 1 hora, mas se você usar palavras que não vão trazer entendimento para ninguém, não vai estar edificando as pessoas. Agora, às vezes aquela palavra mais simples é a que mais traz entendimento, é a que mais traz aquele bálsamo para o coração, aquela palavra que entra e não sai, porque foi clara, né? Foi simples. Aí aqui, na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo. Tem até um comentário que eu acho muito importante a gente ler, que fala sobre a profecia. Porque muitas pessoas, elas buscam muita profecia, né? Eu quero saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, e aquela coisa toda. E uma das coisas que eu sempre guardo comigo é: a cada dia o seu próprio mal. Se o Senhor não nos entregou o futuro, é porque a gente não tem capacidade para saber ainda. Ele nos entrega aquilo que nós somos capazes de suportar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as profecias, porque na Bíblia fala de falsos profetas, que usam muitas vezes a palavra de Deus. E como que a gente sabe que uma pessoa é falsa profeta, que aquela palavra não é bem assim? Conhecendo quem Deus é. Por isso é tão importante ler a palavra de Deus, porque você começa a ter discernimento. Quando alguém te falar alguma coisa, você fala: isso não está na Bíblia, não. Isso não, isso não tem nada a ver com o que Deus fala. Então, você vai começando a ter discernimento de espírito. E aí, aqui na minha Bíblia tem um comentário que eu acho muito importante. Se a profecia não testifica em seu coração, não se preocupe com ela. E às vezes também, gente, a pessoa, ela sentiu no espírito algo e ela vai querer passar para você. Mas às vezes não era você. Às vezes a pessoa, ela teve uma boa intenção, entende? Às vezes você tá ali, você tá em uma oração, a pessoa chega e fala: eu posso orar por você? Eu falei com vocês que aconteceu isso comigo. Eu falei: Espírito Santo, eu vou falar. E se não for essa pessoa? Se não fosse essa pessoa, ela ia pegar o que era de bom, ia agradecer a oração e pronto. Eu não tava falando nada de ruim, né? A gente tem que ter esse entendimento também. Às vezes a pessoa chega pra você, vai falar algo que não tem a ver com você, mas você guarda o que é de bom. Mas olha só, se a profecia não testifica em seu coração, não se preocupe com ela. Há muita gente bem intencionada que pensa que ouviu Deus falar algo para outra pessoa, mas não aconteceu. Se alguém profetizar para você alguma coisa que já não esteja em seu coração, sugiro que anote as palavras que lhe foram ditas e simplesmente espere que o Senhor revele pessoalmente a você acerca da procedência dessas palavras. Se uma palavra profética vem realmente de Deus, Ele fará com que essa profecia aconteça no tempo próprio. Deixe-a de lado, espere para ver se Deus a faz acontecer. Ele fará com você de outras maneiras para confirmá-la caso venha realmente dele. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra do Senhor e a gente fica ansioso. Vai acontecer amanhã? Será que amanhã? O Senhor está me preparando. Tá, então amanhã. Não. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, toda palavra que você receber de outra pessoa, às vezes, o Espírito Santo falando com você. Por isso que eu gosto muito, gente. Tenha um caderno de anotação. Um caderno de oração.
Às vezes você está em uma oração, às vezes você está em um momento a sós com Deus e Ele fala com você. Ele te traz um versículo. Ele te traz um entendimento. E aí o que você faz? Você anota. Vai anotando, anota tudo. O que você sentiu que é de Deus, o versículo que foi ministrado no seu coração. Quando você receber a palavra de alguém, anota. Tal dia eu recebi essa palavra e eu guardo ela com o Senhor. Se for da tua vontade, vai acontecer, mas eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Então anotem, é maravilhoso se anotar. Sabe por quê? Um dia eu peguei um caderno de 2018. E aí eu fui ler. E eu nem conhecia a Deus assim, né? E eu tava num momento conflituoso. E eu anotava tudo o que eu sentia. Anotava os meus sonhos. Anotava as minhas vontades. E ia anotando, gente. Sabe? Ia anotando. E aí cada vez, logo depois que eu converti, eu ia anotando tudo. Tudo. Anotando assim, sabe? Deixava o Espírito Santo fluir, ia anotando. Eu lembro que eu chorava anotando. Fazia textos. Igual Davi, né? Senhor, hoje tá muito difícil. Hoje meu coração tá angustiado. Hoje eu tô me sentindo assim. Senhor, me ajuda. E aí eu ia anotando tudo. Outro dia eu achei esse caderno. Eu chorei, mas eu chorei foi de felicidade. E anotar refresca a nossa memória. Lembra lá no Salmo 143 que a gente falou, que Davi falou: Senhor, meu coração tá em pânico. Ele falou pânico. Senhor, meu coração tá em pânico, meu coração tá angustiado. Existem várias traduções, né? Meu coração tá angustiado, mas eu medito nas tuas bênçãos, eu medito nas tuas obras, eu medito no que eu já passei. Então, quando você anota e depois de algum tempo você vai ler, você fala assim: nossa, quanta coisa o Senhor já fez e eu tô sendo tão ingrata. Quanta coisa o Senhor já fez e eu tô reparando só nas coisas que Ele ainda não fez. Porque essa nossa essência humana é muito assim, né? É muito assim. A gente repara no que a gente não tem. A gente repara no que ainda não aconteceu. Mas o que já aconteceu, o que tá acontecendo, o que Deus já nos entregou, a gente esquece. A gente esquece. Então, anotem. Anotem os dias bons, anotem os dias ruins. Eu vou voltar, eu tenho anotado poucas coisas, inclusive. Antes eu anotava tudo. E é uma das coisas, né? Antes a gente anotava, a gente tinha papel, folha. Hoje no celular eu anoto muito no bloco de notas. Às vezes eu tô assim, em um momento, e é muito engraçado, gente. Quando você vive uma vida de devocional, por isso que eu falo que a gente tem que viver de propósito. Não é 1 hora do nosso dia só. É uma bênção, isso nos recarrega, nos conecta com o Senhor. Mas é uma vida inteira. E às vezes você tá aqui lendo e você não sente. Do nada, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Semana passada, eu tava me sentindo fria, assim, sabe? Quando você tá passando por aquele momento, que você não sente muito, mas que você permanece. É isso, é a constância. Então, eu permaneci, mas eu não tava sentindo muito, não tava sendo tão tocada. E é ruim ficar frio, né? Eu sempre peço: Espírito Santo, vem e me aquece. Me balança aqui. Mas acontece, né? Não é todo dia que a gente vai sentir. Não é todo dia que a gente vai estar fervendo. Não é. E aí, eu fui passando a semana fazendo constância. Não é porque você não tá sentindo que Deus não tá falando. Não é porque você não tá ouvindo que Deus não tá falando. Então, permaneça. Aí, eu no sábado, eu tava dentro do carro. Com meu noivo, a gente pegou a estrada. Eu coloquei um louvor no carro. E coloquei no aleatório o louvor que tocou. E, gente, eu comecei a desabar no meio do carro, dentro do carro. Um momento, eu não tava buscando, eu não tava orando, eu não tava naquele momento assim: Senhor, me esquenta, eu quero te sentir. Não, ele só veio. Ele só veio.
em um momento assim, no meio da tarde, no carro, quando eu não esperava. E aí eu fiquei, nossa, naquele momento eu falei, Senhor, fiquei constrangida. Como o Senhor é lindo, né? Como nós somos egoístas. O Senhor está o tempo inteiro falando, o Senhor está o tempo inteiro tentando agir na nossa vida, e quantas vezes a gente não se abre, né? Não se abre. Então, são momentos ordinários da nossa vida, né? Momentos ordinários. Eu já tive uma experiência, às vezes, um dia eu tava na cozinha. E é assim, às vezes eu tava na cozinha, lavando a vasilha. E aí me veio uma palavra gente, eu tenho uma dificuldade de chorar. Eu queria ser uma pessoa mais chorona, que alivia, mas eu não sou. Então, às vezes, o coração fica angustiado, né? Você quer chorar, você quer colocar pra fora. E aí, às vezes, o Espírito Santo vem e te limpa, sabe? Então, permita. Se você tá com vontade de chorar, às vezes você fica envergonhada. Eu não gosto de chorar. Eu sou muito chorona. Permita que seus sentimentos saiam de você. É o Espírito Santo te limpando. Aceite os seus sentimentos. Quantas vezes a gente tenta fugir deles? Mas não adianta você tentar fugir dos seus sentimentos se eles vão estar ali, né? Se eles vão estar ali. Então, glória a Deus pela sua sensibilidade. Glória a Deus pela sua sensibilidade. Às vezes a gente não gosta, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito sensível. E pessoas sensíveis geralmente sentem Deus em cada detalhe, né? Elas são pessoas sensíveis realmente para sentir. E isso é lindo. Então, que a gente glorifica a Deus até nesses detalhes. Tá vendo como que Ele muda a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar, né? Então, eu me prolonguei um pouquinho, porque eu quero ler só um trecho do livro. Mas é isso que o apóstolo Paulo tá falando com a gente. Tudo que vocês forem fazer, façam para edificar. Inclusive a palavra de vocês, né? Inclusive a palavra de vocês. O que for sair da boca de vocês, que seja para edificar alguém. Então, cuidado com as palavras. A sua palavra pode destruir a vida de alguém ou pode salvar a vida de alguém. Você já parou para pensar isso? A sua palavra pode destruir a vida de alguém ou pode salvar a vida de alguém. Então, que a gente esteja disponível para ajudar o Senhor a salvar vidas e falar, olha, estou aqui, eis-me aqui. Que saiam palavras que vão edificar vidas, que vão trazer vidas. Seja a pessoa que traz a diferença, que traz a luz para o lugar. Que você chega, a pessoa fala, você chegou, glória a Deus, que bom você tá aqui. Que a gente queira ser essa pessoa, cada vez mais parecido com Jesus. Pensa, se Jesus chega na sua casa, você fala, meu Deus, não é? Então, que a gente queira se espelhar e ser pessoas parecidas com Jesus. Amém? Aí eu separei um trecho de livro que fala Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Eu tenho uma tia-avó que tem 80 anos. 80 anos, ela vai fazer 90 anos, a tia Lia. Ela sempre assiste as minhas lives. Beijo, tia Lia. Amo a senhora. E ela me falou uma frase quando eu era novinha. E eu nunca mais esqueci. Ela passou por tantas coisas, pessoas, quando vão chegando, né? Na fase mais madura, vamos dizer assim, eu admiro muito pessoas mais velhas, gente. Porque quantas coisas a pessoa passa. E às vezes nós que somos mais jovens, a gente tem tantas essas dores existenciais, né? Tudo nos dói demais. E essas pessoas mais velhas, elas têm uma sabedoria de viver, né? Elas já perderam tantas coisas, passaram por tantas coisas. E elas ali estão sorrindo, estão servindo, né? São pessoas que servem com amor, com carinho, com zelo. E aí ela me fala uma palavra que nunca mais saiu do meu coração. Ela falou assim, minha filha, viver é uma arte. Viver é uma arte, né?
E a gente vai aprendendo formas diferentes de ir vivendo, de colocando a nossa arte para fora. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei, é exatamente o que ela sempre me falou, mas com outras palavras. Nós não vemos as coisas como são, mas como somos. Sua vida é formada como você a enxerga. Olha que lindo. Na hora que eu li isso, eu falei, tá vendo? Ela vê a vida com cor. Ela vê a vida como um desenho de Deus. Por isso ela fala, a vida é uma arte, é uma preciosidade. Então olha como a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Né? Vocês já pararam de pensar? Tem um quadro. Aí, às vezes, você chega e a pessoa olha o quadro e fica emocionada, consegue ver coisas naquele quadro. É aquilo que está dentro dela, né? Ela está inspirada, ela consegue ver as coisas. Enquanto tem outras pessoas que vão falar, tem um borrão aí, eu não estou conseguindo enxergar nada. Mas podem ser para coisas simples da vida. Você pode estar na frente de uma natureza, na frente de um pôr do sol e ser tocada por aquilo. Nossa, não tem nada que eu acho mais lindo na criação de Deus do que o céu. E assim, eu sempre reparo o céu. E às vezes eu tô ao lado de uma pessoa, eu falo assim, nossa, olha esse céu, que maravilhoso. E às vezes a pessoa fala assim, é bonito, né? É bonito, né? É porque às vezes ela não tá com essa sensibilidade de ver. E tá tudo bem, ela vai ver uma outra coisa e vai ver de uma forma que eu não vejo. Mas entende? As coisas não são como elas são, mas como nós enxergamos. Então por isso que a gente tem que pedir a Deus para mudar a nossa forma de enxergar, para ver beleza nas pequenas coisas, né? E aí ele fala, como você define sua vida, determina seu destino. Como você vê a sua vida determina seu destino. Então aquela minha tia-avó, chegando aos 90 anos, ela definiu a sua vida como? A vida é uma arte. E qual que é o destino dela? É um destino mais leve. Apesar de muitas coisas, gente. Já aconteceu muita coisa com ela. Muita coisa. E é uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Mas ela definiu a vida que ela vai ter, que é uma arte, uma obra do Senhor. Ela sempre entregou todos os planos dela nas mãos dele. Ela sempre buscou ver a vida com os olhos dele. Então, o destino dela vai ser a graça do Senhor. O lugar que ela estiver, ela vai conseguir ampliar a visão e ter bons olhos para aquela situação, né? A perspectiva irá influenciar a maneira pelo qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Olha que lindo isso. A perspectiva irá influenciar a maneira pelo qual você investe o seu tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou, a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou, a vida é um jogo de cartas. Você tem que jogar com o que tem na mão, né? Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem viria à mente? Essa imagem é uma metáfora de vida. É assim que você enxerga, consciente ou inconscientemente.
É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vidas por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos. Ela determina esperança, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Agora, qual a visão da sua vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Amém? Que lindo, né, gente? Não se amoldem aos padrões deste mundo, que olhem a vida só com dificuldades, que olham a vida só com os problemas, que olham a vida só pelos prazeres. Não, que a gente olhe com os olhos de Deus, com a beleza de Deus. O que o Senhor viu quando estava criando? Que a gente olhe para a criação e enxergue o Criador ali. Né? Que a gente olhe para a vida e lembre. A vida é uma arte e o pintor dela foi Deus. Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço pelo milagre da vida. Esse é o melhor dia das nossas vidas, Pai, porque foi o que o Senhor nos entregou. Que a gente viva verdadeiramente, abrindo os olhos para aquilo que o Senhor quer que a gente abra. Que em cada detalhe do nosso dia a gente enxergue a tua criação, a gente enxergue a tua beleza, a gente enxergue o teu cuidado. Muda a nossa forma de enxergar, Pai, sabe? Muda a nossa forma de sentir todo e qualquer rancor, mágoa, angústia, sofrimento que esteja no nosso coração, Pai. Que o Senhor substitua por amor, por calmaria, pela paz que excede todo entendimento, Pai. Muda a nossa forma de enxergar. Assim fica mais leve, assim fica mais fácil viver todos os seus planos, Pai. Nós sabemos que na vida nós teremos dificuldades, mas o Senhor nos ordenou: seja forte e corajosa. Então que o Senhor nos capacite com essa força e com essa coragem. Pai, venha no dia de hoje, nos levando para o centro da Tua vontade, Pai. Nós declaramos, a nossa vida é do Senhor. Nós declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, os nossos olhos enxergarão a Tua beleza. Nos proteja, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. O livrinho. Já tava me esquecendo. Hoje é dia 31 de maio. 31 de maio. E ontem foi a instrução para a vida cristã parte 1. E hoje é a parte 2. Vivam em harmonia uns com os outros. Aqui estão mais alguns exemplos de instrução para a vida cristã. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Peça a Deus que lhe mostre quais são as necessidades dos outros. É claro que você não é capaz de atender a todas as necessidades de cada pessoa, mas Deus pode, né? A oração, gente, os nossos joelhos chegam aonde as nossas palavras muitas vezes não chegam, né? Alegrem-se com os que se alegram. Mesmo quando tudo estiver dando errado em sua vida, alegrem-se com outros. Resista à tendência de sentir inveja, pois ela é o oposto do amor. Chorem com os que choram. Há muitas pessoas sofrendo que seriam abençoadas por seu amor e sua compaixão.
Elas precisam que você demonstre empatia e chore com elas. Esse tipo de demonstração de amor pode mudar a vida de alguém. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Faça todo o possível para evitar ofender as pessoas ou causar divisão. E contenda. Peça a Deus que a ajude a ser sempre pacífica, cooperadora, cordial e agradável. Vamos repetir? Senhor, ajuda-me a cultivar a hospitalidade, a empatia e a cordialidade, a fim de viver em harmonia com as pessoas e demonstrar teu amor por elas. Amém. Que lindo, né, gente? É isso que é o Evangelho. Não é um evangelho de divisão, não é um evangelho de crítica. Nem sempre a gente vai concordar com as mesmas coisas, nem sempre a gente vai estar em concordância, mas a gente precisa estar nessa unidade, amando, respeitando, né? Protegendo as pessoas, chorando com quem chora, amando com quem ama. As pessoas estão sempre com 2 pedras nas mãos ali. Parece sempre pronto para atacar alguém, né? Sempre pronto para atacar alguém. Que nós sejamos essas pessoas que estejamos com as mãos livres, né? Prontos para ajudar outras pessoas. E a ajuda, ela é às vezes como oração, como a palavra, ouvir, né? Então, que a gente tenha essa disponibilidade que Jesus tem na nossa vida. Amém? Vou colocar um louvor agora. Esse louvor é lindo. Chama És o Amor. Gente, obrigada, viu, pela presença de todos vocês aqui. Que Deus abençoe muito nosso dia. Se foi sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, vivendo esse propósito mesmo do Senhor, de conhecer mais as tuas palavras, de ter esse momento com Ele, que é tão importante, né? Então, glória a Deus pela vida de cada um. Muito obrigada, a presença de vocês aqui muda tudo, né? Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês. E a live fica salva no YouTube, Isabela Noli, e 24 horas no Instagram. Deixa eu aumentar aqui. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar. És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Crescer
Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia que permaneça nessa presença do Senhor, que a gente não se esqueça, que essa palavra fique nos nossos corações e dê muitos frutos. E estaremos juntos aqui amanhã, 8 horas da manhã. Fiquem com Deus. Beijo!